Vou deixar. Pô, esse vídeo aqui também tava aqui nos reagir. Vamos ver. Raquel Sherazade. Raquel Sherazade tá só passando vergonha. Mais uma vez aqui, o nome do motorista, a placa do motorista. Vixe. Vocês conhecem Gente, saindo da faculdade, já falei que eu peguei um ônibus em horário de pica, lotado de gente, lotado, vim espremida, né? Só que eu peguei da faculdade até aqui perto de casa, porque, enfim, é uma BR zona, né? Tá. Aí, pra entrar, pra chegar em casa, tem que pegar umas ruinhas assim, ó. E o ônibus, ele não entra, ou eu não sei pegar ainda. Porque não sei. Aí, o que acontece? Eu parei. E aí, de lá pra minha casa, que já era bem próximo, eu peguei um Urb, chamei um Urb, né? Porque aí ia ficar mais barato. Passagem do ônibus com passagem do Urb e ia. Ok. Aí tá. Chamei. Gente, quando chegou o Urb, ok, é o econômico, tá tudo bem. Você não tá pedindo um Uber de luxo, tá? Você não tá pedindo aquele carro preto que chega com ar-condicionado no talo, que o cara fala, entra, por favor, te dá uma balha. Tá tudo bem. Mas não precisa ser caindo aos pedaços. O carro não tinha maçaneta, não tinha o negócio de puxar assim, ó. Não tinha nada. Tava vindo um Zurb aqui que tá tipo isso. Gente, o banco não estava preto, que geralmente é preto, né? Ele tava amarelo, de sujo, amarelo, caindo aos pedaços. Meu Deus do céu. Era pior do que uma carroça. Com certeza não era Uber. Não, mas estava no aplicativo do Uber. Como que não era Uber? Aí eu fiquei com medo, porque eu pensei que eu ia ser sequestrada a Carriere. Porque quando ele chegou, aí eu vi, ok, o carro horrível e tal. Tudo bem, eu não me importo também, sabe? Era feio, o carro pega, mas ia me levar até minha casa, tá tudo certo. Aí eu entrei, aí ele falou o meu nome, que tá lá no aplicativo, falou o meu nome. Aí eu falei. Aí eu falei, sim, sou eu. Aí ele falou, nossa, eu não escuto muito seu nome por aqui. Você escuta muito seu nome por aqui? Aí eu fiquei olhando, eu fiquei pensando na pergunta dele. E no que ele queria dizer com isso. Por uns 5 segundos eu fiquei pensando. Aí eu falei, não escuto muito. Aí, aí ele olhou para mim e falou assim: eu acho que eu não escuto muito também. Você é daqui? A única coisa que eu falei foi sim, eu acho que não escuto muito. Ele olhou para meus olhos com um olhar sério e falou: Você é daqui? Aí eu falei: Tô. Só que aí eu pensei: Meu Deus, esse homem vai me sequestrar. Esse homem me achou com cara de lerda e vai me levar para um lugar e agora eu vou sofrer tráfico humano. Eu fiquei com muito medo, cara. Coisa mais comum do mundo é ver alguém chamada Gabriela vulgo Laura. Você sequestrar só dá um xixi na porta. Pior que sim, tá? Pior que sim. Nossa, gente. Mas, tadinho. Depois ele foi gente boa. Ele. Não! Gente! Eu não tava com nada da faculdade, nem nada. Aí ele começou a perguntar da minha vida, né? Eu tava com o jaleco, mas ele tava numa sacola, assim, né? Ele começou a perguntar da minha vida. Ok, né? Deixa eu falar com ele, já que ele quer saber da minha vida. Eu falei que eu passei muito tempo no Japão e tal, e que eu tinha voltado, tava com a minha família. Aí ele falou, aí ele perguntou se eu tinha feito faculdade, se eu era graduada. Ele nem sabia que eu estava na faculdade, porque meu jaleco estava fechado, assim, não tinha nada de mim que remetesse à faculdade. Ele falou, mas você já é graduada? Você já fez graduação? Você não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Que tanta informação. Tanta informação. Ele tava analisando se valia a pena o sequestro ou não. Fiquei com medo, tá? a Raquel Não, mas, tipo assim, não era, tipo assim,
Nossa, qualquer pergunta, pergunta besta, como assim? Era o jeito que ele perguntou, principalmente quando eu entrei no carro e ele falou assim: Nossa, você escuta muito o seu nome por aí? Você é daqui? Quando ele falou assim pra mim, que ele me olhou fixamente, eu pensei, é hoje. A saquinho acabou aqui. Último dia. Sherazade, essa pessoa é bem polêmica e pra muita gente bastante insuportável também. Parece que ela brigou com o Uber, o cara não suportou, deixou ela em um lugar aleatório pra ela pedir outro Uber, onde com isso ela fez doxing em cima dele e tá fazendo um drama do caramba pra conseguir voto. E só dando um pequeno resumo Vou pra levar. quem não conhece ela, eu diria que muita gente não gosta, principalmente por Cara, numa puxada de assunto dessas, um Uber já me contou uma traição dele com a esposa. Ele era casado ainda. Cara, os que Ubers gostam de conversar, né? Gostam de conversar. Eu não dei nota boa pra esse Uber só por conta da sujeira do carro. E também porque ele passou num buraco que ele não viu, que eu fui lá em cima e voltei. Aí ele fez, ah, desculpa. Por isso eu não dei nota boa. quem não conhece ela, eu diria que muita gente não gosta, principalmente porque recentemente ela fez o L, mas fez com força, viu? Escolhi a democracia, diz Raquel Sherazade sobre o L. Não que os petistas gostem muito dela também, levando em conta que antigamente, uns 10 anos atrás, ela dava umas opiniões até que interessantes. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho Pô, Carriere, mas ele não sabe que você deu nota baixa. Eu acho que não aparece o nome, não? Isso é. Como é que chama? Anônimo. Enfim. Não aparece. e aos Não. defensores 10 anos atrás, ela dava umas opiniões até que interessantes. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma Era quando ela era based aí, ó. campanha. Pô, quem olhava pra essa carinha bonita, Faça não feminista, falando essas coisas maravilhosas, quem poderia achar que um dia ela ia virar uma desgraçada? um favor ao Brasil. Adote um bandido. Outra coisa é que agora que ela tá nessa pira de fazer. Eu não confio em mulher. Pior. Cadê eu? É o gato. Tomou a live pra ele. É o gatinho. Apareceu. Fazer o L, ela também fez umas coisas questionáveis, tipo tentar ganhar em cima do SBT onde ela trabalhou, no caso processando os caras, tentando levar vantagem. Basicamente porque ela trabalhou lá por anos como pessoa jurídica. Confio em mulher. Olha, eu não confio em muita gente, menos ainda em mulher. E geralmente, para essas pessoas assim, o meu faro é muito bom, né? Mas a Raquel, eu achava que ela não ia virar casaca assim, não. Eu achava que ela era de boa. Aceitando os contratos, os acordos, tudo. Daí, quando saiu, tentou levar vantagem, alegando que tinha que receber os direitos como se fosse CLT. Você falou isso da Peppa Pig, mas deturparam a Peppa Pig. Aquela clássica funcionária Eu ruim também tenho um dom pra saber se uma pessoa presta ou não. É. que sai da empresa processando sem motivo. O SBT ganhou o processo, tá? Tem muitas outras coisas, mas acho que esse comentário em Não, pior que não, Carriere. Eu não sei se você lembra no Twitter, mas desde o início eu falava: essa mulher é uma maluca louca surtada. Vocês não deveriam confiar nessa mulher. Você tá aí. um dos vídeos dela resume bem o que muita gente pensa. Você é uma das maiores Igual toda. decepções que tivemos. De qualquer forma, bora ver aqui o que ela fez com o Uber. Cadê Peguei eu? esse Uber, já faz meia hora, paguei adiantado. Vou mostrar até a placa pra vocês. Aqui, ó. É esse Uber aqui, como vocês podem ver. O motorista é aquele ali, ó. Chama-se Ricardo. o Pois nome é, dele. Carriere. Cara, esse Vixe. é o tipo de situação que eu acho tão cringe de expor na internet. Tipo, pra que serve isso? É pra alguém ir atrás do cara? É pra lincharem ele? Qual seria o propósito
de expor a placa dele e o Mas o nome que dele. aconteceu? Inclusive, se ele processar ela nesse ponto, é capaz dele perder, porque a gente tá no Bananil. Será que alguém achou que eu ia dizer que ele ia ganhar? Ele foi pra ele trocar a estação do rádio, ele tava ouvindo uma música muito alta. Eu falei assim, você pode colocar na Band News FM, por favor? Porque eu adoro o Reinaldo Azevedo, meu amigo, gostaria de ouvir notícias, Irmão, vai botar no seu celular e mete fone de ouvido nessa orelha aí, ô chata. Agora pronto. né? Ai, meu Deus do céu. Só dando contexto, essa parte aí ela não disse, tá? Ela explicou melhor em um segundo vídeo e diz ela que só pediu Aí pra a pessoa tem que ser obrigada a ouvir o Reinaldo Azevedo no carro. ele colocar E quem é que me garante que esse rádio tava alto mesmo, hein? Quem é que me garante? na Band News. Ainda bem, porque o cara nem deve saber quem é Reinaldo Azevedo. Inclusive, recomendo que não saibam quem é. Cada coisa que eu vejo é esse cara aqui, ó. Ele usa a palavra estancar para uma mulher. É misoginia até inconsciente. Ele disse que usar a palavra estancar pra uma mulher é misoginia inconsciente, porque Eu tenho uma boa pra falar do meu professor ontem na aula. mulheres menstruam e estancar é usado como termo relacionado a sangue, tipo, estancar sangue. Nossa, Meu Deus, tá vendo? cara. E pior que eu me sinto doente só de explicar uma coisa tão idiota em voz alta. De qualquer forma, é desse cara aí que ela gosta, vamos continuar aqui. Ele falou não. Aí eu falei, mas por que, moço? Fala aí, fala. Gente, eu achei que na aula presencial não ia ter. Por quê? Porque eu estava falando de biologia, né? Tava falando de citologia, histologia. Tava falando sobre várias coisas. Embriologia, principalmente, que é o que vai culminar no que ele falou. Aí estávamos falando do óvulozinho, do espermatozoide, quando eles fazem isso aqui, ó, e aí nasce nós. É isso. Aí ele tava tipo assim, aí ele falou assim: sabe aquela história de que você é o espermatozoide vencedor? É mentira, você não é o espermatozoide vencedor, porque isso aqui ainda não é você. Nem o óvulo, nem o espermatozoide. Até aí, tá tudo bem, né? É a ciência, é a ciência. Aí ele falou: isso aqui do espermatozoide ser o vencedor é apenas a sociedade inventando uma historinha pro homem se sentir mais másculo, mais macho, mais homem, superior. Aí eu fiquei assim, será que isso vai cair na prova? Fiquei quietinha, né? Eu que não ia afrontar. Porque eu não gosto da Band News. Eu falei, tá, mas eu gosto. E eu sou cliente, eu tô pagando, ó. Já tá indo embora aqui, mas vou mostrar tudinho o que aconteceu. Eu já chamei a polícia militar, que ela já tá vindo, eu vou prestar queixa ali, ó, o carro dele. Já chamei outro Uber pra vir me buscar. Ué, Ainda ela não. chamou a polícia e chamou outro Uber? E o que acontece se o Uber chegar primeiro? Que, obviamente, é o que vai acontecer. Ele vai ter que ficar esperando a polícia. Peraí, não entendi. Tá vindo, eu vou prestar queixa ali, ó, o carro dele. Ela vai prestar queixa porque ele não quis trocar o rádio? Por que ela vai prestar queixa? Não entendi. Deixa eu voltar um pouquinho. Não. Aí eu falei, mas por que, moço? Porque eu não gosto da Band News. Eu falei, tá, mas eu gosto. E eu sou cliente, eu tô pagando, ó. Já tá indo embora aqui, mas vou mostrar tudinho o que aconteceu. Eu já chamei a polícia militar, que ela já tá vindo, eu vou prestar queixa ali, ó, o carro dele. Já chamei outro Uber pra vir me buscar. Meu Deus, como essa. Meu Deus do céu. Que Ué. pessoa insuportável. Ela chamou a polícia e chamou outro Uber. E o que acontece se o Uber chegar primeiro? Que, obviamente, é o que vai acontecer. Ele vai ter que ficar esperando a polícia com ela. Inclusive, o que ela vai dizer pra polícia? O Uber me deixou aqui e foi embora. A polícia, tá, e qual é a emergência? Vocês estão percebendo que o normal em uma situação dessa seria simplesmente pedir outro Uber e resolver isso no próprio aplicativo, né? Mas aí não, ela monta o pau. Faz uma chamada no aplicativo, se quer fazer, e fala: ó, o Uber não quis trocar o rádio quando eu pedi. E, mano, pra ele deixar ela num lugar assim, ela deve ter feito uma confusão, deve ter sido chata pra caralho. Porque o cara não ia deixar ela ali só porque, sei lá, ela queria ouvir um rádio. Nossa senhora.
Faz o showzinho, começa a dizer que o cara não abandonou ela em um lugar perigosíssimo, sendo que ela tá gravando um vídeo de 6 minutos. Já denunciei ele para Uber, vou prestar um boletim de ocorrência. Gente, eu quero dizer para vocês que essa é a primeira vez que isso me acontece. Pesquisei no Google aqui, ó. Uber Black, porque provavelmente é um Black. Tem que trocar o rádio se você pedir? O Google respondeu, não. O motorista do Uber Black não é obrigado, por regra da plataforma, a trocar o rádio ou desligar o som só porque o passageiro pediu. Acabou. Tá no erro, tá no erro. É que a gente só tem a versão dela, né? E, como eu disse, ela meio que tá mentindo pra fazer a situação parecer pior do que é. Quer dizer, como eu vou mostrar no vídeo que ela se explica, ela diz que foi abandonada. Sim, cara, imagina, geralmente uma viagem de Uber que a gente faz, sei lá, 20 minutos de um lado pro outro. E aí a mulher faz um conflito, porque ela não quer ouvir 20 minutos de, sei lá, música ruim que o Uber tá ouvindo. Mete um fone de ouvido nas orelhas aí, ô, chata. Caralho. Abandonada em um lugar deserto e perigosíssimo. Mas, assim, tem comércio aberto atrás. Bons tempos que só tinha táxi. Os caras eram tudo louco e só te levavam do ponto A ao B. Agora tem regra pro rádio do carro. Com gente trabalhando, tem carro passando na rua e, como eu disse, ela ficou mais de 6 minutos gravando um vídeo com o celular na mão. O cara simplesmente deixou ela em um lugar de boaça pra ela pegar um Uber que atendesse os caprichos dela, mas ok. Esse senhor, não sei se tava com a pá virada, irritado pelo trânsito, irritado com coisas, né, da A chata e o motorista que tá com a pá virada. vida pessoal Será que ela tá de TPM também? dele, que o cliente não tem nada a ver com isso. Será? E simplesmente falou que ia cancelar. E me deixou aqui numa rua erma. Rua Erma, tão vendo? Ela fala nesse vídeo também. Erma seria basicamente uma rua deserta. Mas não é, velho. Eu acho que é isso que mais quebrou as pernas dela. Se ela mentiu nisso, será que mentiu em alguma outra parte do relato? Tipo, ela chamou a polícia, mas ao mesmo tempo chamou outro Uber porque tava com pressa. Será que chamou Cada mesmo um a com seus polícia? problemas. Será que o cara abandonou ela por causa de uma coisa tão idiota quanto tem como mudar a rádio? É isso que eu fico pensando. Esse senhor, Então... ele vai ter o que ele merece. Eu vou registrar o boletim de ocorrência, vou denunciar. Caraca, imagina você não trocar o rádio e uma mulher registrar um boletim de ocorrência contra você. Tá duro, viu? A Uber, tá? E vou dar a nota que ele merece. E eu vou divulgar aqui pra vocês o vídeo completo, tá bom? Pra vocês não aceitarem corrida se for desse motorista, Meu Deus, tá? que insuportável. Quem que vai ficar decorando o rosto e nome de Estrelismo motorista pra aceitar ou não a total. corrida? Tem milhares, milhões de Ubers, moça. Essa aí é o quê? É a forma que ela tá tentando usar pra justificar a existência desse vídeo aí. Tipo, eu tô alertando vocês, não peguem carona com ele. Moça, é um motorista aleatório da Uber. Você não tá falando de uma franquia de fast food, você não tá falando de uma loja gigantesca. Vocês entendem que a recomendação dela de não usem os serviços desse cara não faz sentido? Motorista grosseiro, motorista tá te intimidando, quer te deixar num lugar ermo, liga pra polícia militar. Liga pro 190, liga pra guarda, sabe? Pede ajuda a alguém. Você não precisa passar por esse constrangimento, Vídeo do por esse Nicolas perigo. sobre isso. Principalmente Me vocês, mandaram mulheres. Esse vídeo no Reagir é bom? Nós, mulheres, nós não precisamos passar por isso. Tá bom, gente? Eu mostrei a placa dele pra vocês. O nome dele é Ricardo. E eu vou deixar direitinho aqui todos os dados do carro dele. Vocês estão vendo o Nossa, ela fala e os lábios dela ficam de coringa. Vocês repararam nisso? oficina Olha assim, ó. Faz sorriso de coringa. iluminada ali atrás, nesse lugar super deserto e perigoso, enquanto ela tá ali gravando Tenho medo dela. um vídeo de mais de 6 minutos pra dizer que ela é super educada e que o cara é um mal amado que abandona passageiros por nada. Assim, eu acho que não parece um lugar tão, como ela diz, ermo assim, mas ok. Evitem, principalmente vocês, mulheres. Porque eu não sei se ele
né, seria tão assim ousado, tão grosseiro, né? Eu não sei se ele agiria da mesma forma com o homem como ele agiu com a mulher. Ó, ela queria muito usar a palavra misógino. Vai, chama o cara de misógino. Tudo que a gente precisa exigir, respeito. E é tudo que todo mundo nos deve, tá bom? Vou salvar isso aqui e vou deixar todos os dados, viu, gente? Todos os dados dele estão aí, viu, gente? Mas é só pra não pegarem o carro dele. Não tem nada a ver com irem atrás dele ou fazerem mal pro cara de alguma forma. Porra, velho, a responsabilidade com o alcance passa longe, pelo jeito. O gato charmoso aí no chat falou: ela sendo rica, tá perdendo o Uber. Olha, eu acho que os ricos, na verdade, eles usam bastante Uber, tá? Muito mais do que carro. Acredito eu. Tá se achando o motorista foi pago pra levar ao destino, não pra fazer as vontades da princesinha. Quer ouvir Reinaldo Principalmente, é porque principalmente o Black ali. É mais em conta. Então, Azevedo? Coloque no celular e com fone de ouvido. Então, se a música do cara tava incomodando tanto, ela podia ter pedido pra abaixar a música também. Mas de toda forma, eu não consigo acreditar que ela só pediu pro cara e quando é de motorista particular, o helicóptero. Sim, às vezes ele pega o Uber ali. trocar a estação, aí É ele muita não burrice ser rico e andar de Uber. quis e parou o carro e falou, desce. Imagina a nota que o cara não tem. Tipo assim, se você é rica é porque você trabalha. Às vezes você vai no Uber, você vai resolvendo alguma coisa aqui. Se ele ficasse fazendo esse tipo de coisa toda corrida. Eu acho, só acho que ela foi muito Vai mais falando, inconveniente do que ela motoristazinho ali. tá falando aqui, mas tudo bem. Essa mulher é muito insuportável. Ela vai concorrer a deputada e tomara que perca. Vai perder nada, velho. No Bananil. Porque, na verdade, a gente que é pobre que não pode ficar pegando Uber direto. Porque se você for ver, se você pegar Uber todo dia e sair, sei lá, 20 conto todo dia, você quebra. Na verdade, o Uber, ele não foi muito feito pra nós, não. Ganhar por simplesmente ser conhecida é a coisa mais fácil do mundo. Bora ver o segundo vídeo dela aqui. E o que é que as pessoas que vivem em busca de hate, né, e que vivem em busca de cliques, o que é que elas estão fazendo? 20 conto e se tiver chovendo, quase dobra, sim. Elas estão resumindo Se eu sou rico, prefiro alugar um carro do que pagar Uber. uma situação de perigo, de desrespeito, de coação, de direito do Coação? consumidor a simplesmente um pedido que eu teria feito ao motorista que estava ouvindo uma música muito alta e eu pedi para ele trocar. Se eu pegar todo dia, sai de 18 a 20 conto, dá não. É o que eu falei. Porque um dia, 20 conto, ok. Mas imagina, 20 conto todo dia sair do seu bolso? Uma rádio. Situação Se eu sou rica, eu vou de helicóptero? Nunca dei de helicóptero. Deve ser legal, deve dar medinho. Muito alta e eu pedi para ele trocar para uma rádio. situação de perigo, velho. Vocês acham que uma pessoa que pega o celular pra se gravar Imagina uma confusão começar com você falando: é que eu pedi pra ele trocar a rádio. Caraca, velho, como você é chata. Meu Deus. por 6 minutos com um sorrisinho no rosto, tá em uma situação de perigo? Eu não sei o que você... Patinete elétrico tá cheio por aí na cidade. Cara, nos dias que eu estive em São Paulo, a coisa mais ridícula que eu vi, que eu rachei o bico na rua, sozinha, foi ver um homem de terno e gravata andando de patinete no trânsito. Foi a coisa mais bizarra e engraçada que eu vi em São Paulo. Foi muito engraçado. Vocês pensam Falei, não acredito nisso não, meu Deus do céu, mano. sobre isso, mas... Gente, o cara... Não, tudo bem, é o direito dele, tadinho. Mas eu confesso que eu ri, gente. Foi engraçado. Era eu indo pra casa editar sua live. Eu diria que não. Então, repito, a questão aqui não foi o meu pedido de Maria trocar a de estação do Vermelho. rádio. Tanto que ele se negou a trocar a estação do rádio e ainda disse assim, quer cancelar a corrida? Eu falei, não, por isso não. Ou seja,
Eu me dispus a continuar ouvindo aquela música alta, porque eu sou uma pessoa muito razoável. Muito razoável. A pessoa que grava e expõe dados de um Uber pra milhões de seguidores fazerem só Deus sabe o que é muito razoável. Tudo bem não gostar de uma situação, relatar essa situação e tudo mais, mas gravar a placa do cara, dar o nome dele, é sério, velho. Esse negócio de, eu tô mostrando pra não pegarem Uber com ele, isso não faz o menor sentido. Ela fala como se existissem, sei lá, menos de 20 Ubers no Brasil. O problema foi ele cancelar uma corrida já paga e me deixar num lugar ermo, abandonado, escuro. Mas se ele cancela, o dinheiro volta pra você. Sozinha, onde eu poderia sofrer Eu tô doida, gente. Porque já cancelaram a corrida minha e o dinheiro voltou. qualquer tipo de violência, de um roubo, um assalto, um sequestro, um estupro. Então, coloquem-se no meu lugar. Que mentira, velho. A meteção de louco pra parecer a certa da história tá demais. Assim, tava de noite, é verdade. Como eu disse, tinha comércio aberto, tinha funcionário ali trabalhando, tinha carro passando na rua. Era um lugar tão zoado assim, ela corria risco de alguma coisa. Quer dizer, a mulher tava com tanto medo que ela tava com o É o famoso estrelismo, né? celular na mão se gravando. Porra, velho. E se fosse a sua filha? Sua filha sendo abandonada num lugar lá ermo, vem. escuro, perigoso, Ela é sozinha, surra, vai largar de ser chata. por um motorista covarde que não cumpriu as suas obrigações. E se fosse a sua mãe? E se fosse a sua tia? Se fosse a sua esposa, sua companheira, uma mulher em situação de Ia levar surra também, minha mulher. Pra largar de ser chata. vulnerabilidade, Só a mãe não pode levar surra. Mas, se fosse minha mulher ou minha filha, ia levar. você também concordaria com essa atitude do Uber? Eu não tô concordando com o Uber, eu nem sei o lado dele da história. Eu só acho que ela tá exagerando e que pra quem tava em um lugar perigoso, tava se gravando demais, só isso. Há regras É como candidata a qualquer deputada? outro profissional. Não é por ele ser dono do carro que ele pode dirigir de qualquer forma, de forma abusiva. Esses dias eu vi um gordão de 170 quilos rodando com um micro scooter. O motor da scooter parecia berrar de tanta força que fazia. De forma irresponsável, Tadinho. contra as leis de trânsito e muito menos desrespeitar, coagir um usuário só porque o usuário tá dentro do carro dele. Moça, calma, a gente tá falando aqui do cara que não trocou a estação do rádio. Daí ele te deixou em um lugar pra você pegar outro Uber que te agradasse. É só isso. Vamos focar nesse caso, depois a gente foca em outros casos aqui. Se vocês quiserem manter a segurança dos seus filhos, suas filhas, sua família e a sua própria segurança, evitem motoristas que não têm condições psicológicas de tratar bem os seus usuários. E como caralhos a pessoa vai saber disso? O máximo de informação que a gente tem são as estrelas e um ou outro comentário de outros passageiros. Não tem uma avaliação psicológica do motorista e maluca. convenhamos que essa exposição que ela tá fazendo do cara aqui não faz o menor sentido. Cara, É muito dentro dessa maluca? Vale a pena depois, Carreira, e a falsa acusação? eu acho que ela simplesmente não sabe como funciona a Uber e é isso. Evitem motoristas que não cumpram as obrigações da empresa onde eles trabalham. É isso, eu vou deixar mais uma vez aqui o nome do motorista, a placa do motorista, para que vocês evitem de passar pelos mesmos constrangimentos e os mesmos riscos que eu passei. Mais uma vez, é um motorista em 1 milhão. Qual seria o efeito prático desse doxing aí? Eu acho que o motorista podia sim ter levado ela até o final, mas como eu disse, ela mentiu sobre ter sido deixada em um lugar deserto. Será que o motorista realmente deixou ela ali por um motivo tão banal? É isso que eu fico me Ela questionando. deve ter sido uma chata ali dentro do carro, enchido o saco. Mas comentem aí o que acham disso. Tamo junto, é só o começo. Tamo junto aí, ó.